CPI do acampamento Farroupilha acolhe novos depoimentos. O presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho e o ex-secretário municipal de Cultura, Sérgio Gonzaga, foram questionados pelos vereadores. A administração do Centro Popular de Compras é debatida na Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor. Na Comissão de Saúde, os motoristas de ambulâncias reivindicaram o reconhecimento de serviços prestados pela categoria. Em nova votação, os vereadores mantêm o feriado municipal da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Os parlamentares rejeitaram a emenda que previa a celebração da data no terceiro domingo do mês. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa com novos depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o acampamento Farroupilha. Após 5 sessões canceladas por falta de quórum, a CPI ouviu na manhã desta quarta-feira o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Manuelito Savarys, e o ex-secretário municipal de Cultura, Sérgio Gonzaga. A reunião da CPI estava marcada para as 9 horas da manhã, porém, os dois convocados para as oitivas tiveram que aguardar mais de 40 minutos até que os vereadores garantissem o quórum mínimo necessário para abrir os trabalhos. O primeiro deles a responder aos questionamentos foi Manuelito Savarys. Ele é o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho e da Fundação Cultural Gaúcha. Ambas as entidades possuem um convênio com a Prefeitura para organizar o acampamento Farroupilha. Foi a segunda vez que Manuelito Savarys compareceu à CPI. O depoente foi questionado sobre o motivo pelo qual nem a Fundação e nem o MTG enviaram à CPI os documentos solicitados de prestação de contas do evento. Savarys disse que a organização parou de fazer as planilhas em 2012. Uma coisa é o dinheiro que sai do orçamento municipal. Outra coisa é o dinheiro de patrocínio direto. Outra coisa é o dinheiro do comércio. Cada um tem uma prestação de contas independente, separada. Tá? Não tem como juntar tudo contabilmente. Cada coisa é uma coisa. Tá? E o que os vereadores querem aqui, que a gente junte tudo num lugar só. Tá? Isso só pode ser feito de forma amadora, de forma não contábil, de forma planilhada. E essa decisão é que a Fundação tomou que não faria mais. Por quê? Porque isso estava dando problema. Insatisfeito com a resposta, o vereador Cláudio Janta apresentou um requerimento solicitando novamente o envio das prestações de contas do MTG e da Fundação. O senhor mesmo disse aí que existe uma planilha de prestação de contas. Então eu estou protocolando aqui um pedido nessa CPI que o senhor nos apresente essas prestações de contas. Ele solicitou documentos de tudo, desde 2009 até 2014. Tá? Isso nós podemos fazer, mas só que isso vai acarretar um volume de documentos muito alto. Se no dia 5 de dezembro, daqui a 10 dias, tem que estar com o relatório pronto, não tem como apresentar cópia de tudo isso em 10 dias. É simplesmente impossível. Os vereadores também questionaram Savarys a respeito dos valores praticados no aluguel de banheiros químicos para o evento. Em 2010, o valor contratado pela Prefeitura por licitação foi de mais de R$1.000 por unidade. Nos outros anos, quem fez a contratação foi a Fundação Cultural Gaúcha, por preços inferiores a R$800. Savarys não soube responder. O segundo depoente foi Sérgio Gonzaga. Gonzaga foi secretário municipal de Cultura de Porto Alegre entre 2005 e 2012. Ele respondeu sobre o modelo de convênio entre a Prefeitura e o MTG. Não há irregularidades, né? Não houve nunca um apontamento, assim, foi algo que houve irregular. Todas as coisas foram feitas legalmente. O que está havendo é uma pequena discrepância em como apresentar as contas, né? Porque houve, talvez, em dado momento, uma certa intransigência, quem sabe de um lado, quem sabe dos dois lados, não saberia dizer. E vencer esse elemento fará com que tudo se ajeite. Não há outra entidade com conhecimento, capacidade, respaldo jurídico, respaldo também junto à opinião pública para organizar um evento tão extraordinário. O encontro também serviu para a definição do retorno da vereadora Mônica Leal, do PP, à vice-presidência da CPI. O cargo de relator ficou com o vereador Cláudio Janta.
Na avaliação do parlamentar, o trabalho da CPI foi prejudicado. Eu acho que existiu interesses aqui que isso não ocorresse, né? Houve muita insistência para que ela se realizasse. Houve também coisas que eu acho que uma CPI ela tem que ter um ato contínuo, né? um rito, né? Então houve erro de ambas as partes, né? Mas ela existiu, ela realizou, ela ouviu, ela fez coisas, né? Então isso nós vamos entregar ao povo, né? Para que o povo veja como é feito as coisas na área da cultura e no acampamento farroupilha. Na sessão plenária da última segunda-feira, o Legislativo decidiu manter o feriado municipal da Consciência Negra no dia 20 de novembro. O projeto havia sido aprovado na semana passada. Porém, uma emenda aprovada com diferença de um voto transferia a data comemorativa para o terceiro domingo do mês. Nesta semana, o texto voltou a ser votado e desta vez foi rejeitado. O presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, se manifestou logo no começo da discussão da matéria. O parlamentar disse que votaria contrário à própria emenda. A proposição de Pinheiro poderia prejudicar o próprio parlamentar. Isto porque, conforme o fechamento de questão previsto no Estatuto Partidário, os vereadores do PT foram orientados a rejeitar a emenda sob o risco de expulsão do partido. No dia 12 de novembro, a emenda havia sido aprovada com 17 votos favoráveis e 16 contrários. Após solicitar renovação de votação, os parlamentares precisaram apreciar novamente a matéria. Desta vez, eles decidiram manter a celebração do feriado no dia 20 de novembro. É uma sensação assim de acordar de um longo sonho, né? Porque essa luta ela não nasceu hoje, ela não nasceu aqui apenas na Câmara de Vereadores. Isso já é uma luta de muito tempo, desde lá de Palmares, né, que a gente vem lutando por isso. E Porto Alegre era uma das capitais onde tem a presença da população negra, ela é tão importante, mas não tinha ainda esse reconhecimento. Me perguntaram antes se eu esperava essa quase unanimidade, eu disse que sim. Eu acho que os vereadores aqui dessa casa teriam que se sensibilizar a um projeto tão importante para Porto Alegre. Não era para o vereador tal, bandeira tal, sabe? Esse projeto é para Porto Alegre. Tanto é que nós conversamos com o prefeito Fortunati e com o vice-prefeito Sebastião Mello para que fosse sancionado, né? 23 parlamentares votaram pela rejeição da emenda, 1 se absteve e 3 votaram favoráveis à proposição. Para o vereador João Carlos Nedel, a proposta é inconstitucional. Conforme o parlamentar, a data deve ser considerada um feriado civil e não religioso. Nedel ainda destacou os prejuízos de um terceiro feriado no mês de novembro. Eu entrei em contato com a Fiergues e a Fiergues me informou que cada dia de feriado a indústria perde uma receita de aproximadamente 20 milhões e 300 mil por feriado. Entrei em contato com o Cindy Lojas e ele me disse mais ou menos a mesma coisa. Só esses dois setores da nossa economia perdem 40 milhões de reais por dia de receita. Isso reduz impostos, isso reduz mercado de trabalho. O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre e a Câmara de Dirigentes Lojistas devem recorrer judicialmente da decisão. A Comissão de Direitos Humanos, Segurança e Direitos do Consumidor recebeu demandas de comerciantes do Centro Popular de Compras. Este foi o segundo encontro para tratar de uma série de questionamentos a respeito da empresa Verdicom, a administradora do camelódromo. A sala de reuniões ficou lotada. Além de comerciantes populares, representantes da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e o advogado da empresa Verdicom também compareceram ao encontro. Dentre as demandas trazidas pela população, a inexistência de banheiros públicos e a má gestão do serviço de estacionamento foram as principais reclamações. As nossas demandas são as mesmas que nós vimos outra vez aqui, né? Foi sobre o estacionamento lá, né, que era para ter um sobrelucro para nós, né, de 25% para ajudar no camelódromo, e não veio nada disso, né, a Verde tomou conta de tudo. E um banheiro público, né, que nós precisamos lá, que são 800 lojas e tem
as lancherias que são necessárias. É obrigatoriamente ter banheiro público, né? E não tem, eles cobram R$2 para ir no banheiro. Os comerciantes populares também relataram que o preço do aluguel cobrado pela empresa Verdicom é abusivo. Em 2009, quando o camelódromo foi inaugurado, era cobrado um valor de cerca de R$70 por semana pela utilização dos espaços. Neste ano, o preço do aluguel semanal já chegou a mais de R$190. O advogado da empresa Verdicom não quis gravar entrevista. Mário Jäger afirmou que o valor dos aluguéis cobrados para comerciantes populares é fixo e determinado em contrato, mas que o preço para o uso de áreas complementares é de responsabilidade apenas da Verdicom. O advogado informou ainda que vai levar à empresa os questionamentos trazidos na reunião da SEDECOM. Os representantes da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio também não gravaram entrevista com a nossa equipe, mas durante a reunião, os pronunciamentos da Secretaria não foram claros a respeito da frequência com que a empresa presta contas à Prefeitura. Os vereadores membros da Comissão de Direitos Humanos vão seguir acompanhando o assunto. Para a presidente e vereadora Fernanda Melchiona, o camelódromo não cumpre a função social para a qual foi criado. Um dos encaminhamentos sugeridos no fim do encontro foi a apresentação de um projeto de lei para criar um fundo gestor do estacionamento do camelódromo. Gerido por os trabalhadores, claro, com a prefeitura, mas é um fundo municipal. O projeto foi apresentado por vários vereadores em 2009, foi aprovado por unanimidade, foi vetado pelo governo Fogaça à época. Então nós queremos sim reapresentar, só que nós sabemos que infelizmente com esse governo é com base de muita mobilização, né, e com muita luta que a gente vai garantir com qualquer projeto prospere e vire realidade em Porto Alegre. Os vereadores da Comissão de Educação visitaram nesta semana a Escola Estadual de Ensino Fundamental Tancredo Neves, na Zona Sul de Porto Alegre. A diretoria da instituição pediu apoio aos parlamentares para manter o funcionamento do ensino infantil em 2016. Pela primeira vez neste ano, todos os membros da comissão compareceram ao encontro. A comunidade escolar demonstrou preocupação com a manutenção das 40 vagas disponíveis para a educação infantil no ano que vem. A partir de 2016, entra em vigor a lei federal que obriga as prefeituras a garantirem o estudo a todas as crianças com idade entre 4 e 5 anos. O problema é que a Tancredo Neves é uma escola estadual e, segundo a diretora, o governo sinalizou que não vai manter investimentos nas séries iniciais. Conforme a Secretaria de Educação, o Estado não oferece mais educação infantil a partir de 2016. E a nossa luta e a nossa busca é que continue, pelo menos aqui na nossa comunidade, que é a que atende, é a única que atende essas cercanias aqui, Ipanema, Campo Novo, Juca Batista, Ipanema. A diretora completou que, indiferente ao impasse, a escola realizou uma pré-matrícula de novos alunos, mas sem comunicar à Secretaria Municipal de Educação. Segundo ela, o objetivo era garantir as vagas, mesmo sem saber se elas realmente vão ser abertas. Para o vereador Antônio Matos, esta situação pode criar um problema ainda maior. No município, essas crianças já deveriam estar inscritas no período até 13 de novembro. Portanto, já estamos com alguns dias já vencidos, né? Há 11 dias já que é o prazo que a Secretaria Municipal de Educação dá para as famílias escreverem, né? Então é um problema sério, as crianças também não podem ficar sem a escola, né? Tomara que dê certo com o Estado, senão nós vamos ter que conversar com a Secretaria Municipal de Educação para que essas crianças não fiquem sem escola em 2016. Na próxima quinta-feira, a diretoria da escola tem uma reunião marcada com Sônia Dávila, chefe da Coordenadoria Regional de Educação de Porto Alegre. Segundo o presidente da comissão, a atuação dos vereadores na pauta vai depender do retorno recebido pela escola neste encontro. Nós vamos aguardar que a reunião de quinta-feira, que nós almejamos que seja positiva, e se positivo for, nós iremos nos manifestar em apoio à decisão da coordenadora de ensino na área de Porto Alegre. Se não for, nós vamos procurar estudar as razões e iniciar uma movimentação no sentido de atender esse desejo legítimo das professoras de manter esse grupo de 40 meninos estudando aqui na escola. As reivindicações dos motoristas de ambulâncias de Porto Alegre pautaram o encontro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente nesta semana. A categoria cobra do município o reconhecimento de todas as atividades prestadas pelos profissionais.
Conforme o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado, as funções desempenhadas hoje pelos profissionais vão além das atribuições previstas nos editais dos concursos realizados. Segundo Silva, o acúmulo de funções ocorre desde a criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Porto Alegre. Nós temos que fazer imobilização de paciente na maca rígida, nós temos que colocar a mão no paciente para ajudar a ele em massagem cardíaca e transporte de paciente para a ambulância. Cuidar da parte também no auxílio de materiais e medicações dentro da ambulância, e isso não está dentro das nossas atribuições. Isso são algumas. Para regularizar a atividade, a categoria solicita ao Executivo um projeto de lei. O texto reconheceria todas as funções desenvolvidas hoje pelos motoristas do SAMU. Conforme o presidente do sindicato, a reivindicação é feita há mais de 10 anos, mas se intensificou em 2014 com a aprovação de uma lei federal que cria o cargo de condutores de ambulância. Além da nova função, a categoria solicita equiparação para os 95 motoristas concursados do município. No encontro, representantes da Secretaria Municipal da Saúde falaram que o processo está em andamento. A coordenadora do SAMU de Porto Alegre também lembrou do cuidado a ser tomado com a regra de transição dos motoristas para condutores. Além da nova legislação, os participantes discutiram o afastamento do servidor Paulo Silva. Conforme o próprio funcionário, ele estaria impedido de trabalhar devido à concessão de uma entrevista. Em uma rádio local, Silva teria denunciado que um dos colegas dirigia ambulância sem o curso preparatório para a função. Sem autorização, as representantes da Secretaria da Saúde preferiram não conversar com nossa equipe. Também entramos em contato com a assessoria da pasta, que preferiu não se manifestar sobre o assunto até a conclusão do processo. Os encaminhamentos da comissão foram muitos nesse sentido, de acompanhar o diálogo que se abriu recentemente junto ao gabinete do vice-prefeito. Então a comissão se colocar no acompanhamento desse andamento, pedir para a prefeitura apresentar então que impacto é esse, né, e enfim dados que avancem, né, que dê conteúdo à discussão, e também rever as suas posições em relação ao afastamento do servidor. Durante a apreciação de projetos de lei nesta segunda-feira, os parlamentares aprovaram a proposta que declara de utilidade pública a Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica do Rio Grande do Sul. O vereador Márcio Binzeli é o autor da proposta. A Arela é uma organização não governamental filiada à Associação Brasileira de Esclerose Amiotrófica. A entidade atua com o objetivo de informar e apoiar portadores da doença neurodegenerativa. Atualmente, a associação conta com 238 portadores associados. A declaração de utilidade pública permite à entidade alguns benefícios, entre eles a isenção de impostos. O projeto foi aprovado por unanimidade em votação simbólica. Nesta semana, o espaço da Tribuna Popular foi ocupado por representantes da paróquia São Vicente e Mártir. A instituição convidou os vereadores para a romaria em homenagem a Nossa Senhora Desatadora de Nós. O representante da paróquia, localizada na zona sul da capital, convidou a todos para participar da 10ª romaria em homenagem a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A celebração está marcada para o dia 6 de dezembro. A devoção à santa surgiu há mais de 300 anos na Alemanha. Conforme Padre Jaime, mais de 1000 pessoas passam pela paróquia toda quarta-feira para manifestar devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Na última edição, o evento reuniu cerca de 3.000 pessoas. É um evento bastante grande, que vem muita gente, não somente de Porto Alegre, mas também da grande Porto Alegre, né? E também do interior do estado, né? Onde nós procuramos, através dessa romaria, levar a presença de Jesus e de Maria aos corações humanos, né? Então temos a procissão com a Santa Missa, depois os festejos sociais. A confraria União Cux foi homenageada no período de comunicações em sessão plenária. A entidade, vinculada ao Grêmio Náutico União, completou 20 anos de atuação em 2015. A homenagem foi proposta pela mesa diretora. A entidade atua há 20 anos com o objetivo de ensinar aos homens princípios básicos da cozinha. Mais de 1000 pessoas já passaram pela confraria, que conta hoje com 200 membros ativos.
A confraria União Cooks foi representada na ocasião pelo diretor Ney Silva. Durante essas 10 aulas, a gente demonstra todas as técnicas de como se virar numa cozinha, como se poder trabalhar, como usar os instrumentos, como estudar todas aquelas facas, como preparar, como executar as tarefas de preparação de carnes, preparação de legumes, como é que tem que ser tratado cada uma desses insumos essenciais na cozinha. A confraria também participa de 13 ações beneficentes. Quase 10 mil pessoas de comunidades carentes já foram contempladas com a iniciativa. Na sessão desta segunda-feira, os vereadores delegado Cleiton, Márcio Binzeli e Raul Fraga dedicaram o tempo de comunicação de liderança para parabenizar o trabalho da instituição. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados recebeu nesta terça-feira o título de cidadão emérito de Porto Alegre. A homenagem ao empresário Antônio César Longo foi proposta pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores. Longo é economista e atua no varejo desde a década de 80. Neto de imigrantes italianos, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados destacou a tradição da família no setor. As atividades da Agas atingem mais de 75 mil pessoas por ano, entre indústria e estabelecimentos comerciais. Natural de Porto Alegre, Antônio César Longo vive atualmente em Bento Gonçalves. Em sessão solene, a Câmara Municipal também homenageou os 130 anos do Clube Caixeiros Viajantes. A solenidade foi comandada pelo presidente da Câmara Municipal e acompanhada pelo prefeito José Fortunati. O presidente do Caixeiros Viajantes, João Paulo Long, afirmou que o clube sempre esteve envolvido com a política municipal. A instituição desenvolve projetos sociais e culturais, além de incentivar atividades esportivas. Ao comemorar os 130 anos do clube, Long afirmou que a intenção do Caixeiros é continuar a contribuir para a qualidade de vida dos porto-alegrenses. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!